Olá, tem professor aí? Hoje eu vim dar algumas sugestões de atividades para fazer nas férias. Se bem que eu comecei cumprimentando os professores, mas acho que esse vídeo também pode ser muito útil para as famílias. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que as férias, ou melhor, esse recesso escolar que a gente tem no meio do ano, que tem aí umas 2 semanas só, ele é um tempo importante para descansar. Então, não é hora de falar para a criança revisar a matéria, não é hora de passar atividade extra, não é hora de passar uma lista de leitura para a criança fazer. Se a criança quiser ler, ótimo, mas só se ela tiver prazer nisso e for descansar com essa atividade. Então, as férias, o recesso escolar é um tempo para que a criança se reponha. As experiências de férias trazem material, dão à criança repertório para aprender depois. Tá? Se você está preocupado com a cognição, achando que é um tempo perdido, que é um tempo parado, você está enganado. O tempo das férias é um tempo de experiência, de vivência. A criança vai interagir com o mundo físico para depois entender os fenômenos físicos. Ela vai interagir com o mundo, com a natureza, para depois entender a natureza. Então, assim como lá na educação infantil, a gente tem campos de experiência que são importantes para a criança, para que quando ela chegue ao ensino fundamental, ela consiga elaborar aquilo que ela viveu. Aqui também nas férias a gente vai ter momentos de experiências que depois podem ser analisados, sistematizados lá na escola, Mas você precisa deixar sua criança descansar. Aí vem a seguinte conversa. Ludmila, tudo bem, eu sei que eu preciso aqui, minha primeira sugestão é brincar, tá? Brincar livre, lúdico. Sentou lá e vai brincar do que quiser, Ou em pé, ou correndo, sei. Mas, às vezes, a gente tem um problema que é o seguinte. Férias do meio do ano, esse recesso escolar, muitas vezes os pais não estão de férias, essa criança não vai poder viajar, não vai poder ir para um sítio, Então a criança às vezes fica entediada em casa e é por isso que eu vim trazer sugestões de atividades. Não são atividades de estudo, ok? Então vamos lá. Primeiro, deixar a criança brincar bem livremente. Depois, uma sugestão que cabe dentro de casa, dentro de apartamento, É o desenho. Não ilustrar algo que leu, desenhar uma experiência. O desenho livre. Vamos fazer uma arte? Aí você fala, Ludmila, isso aí, 2 minutos a criança entediou também. Mas aí, eu vou te dar sugestões de outros tipos de desenho. Então, você pode proporcionar para sua criança ali experiências, técnicas diferentes. Tem um desenho com espuma, um desenho arranhado, diferentes materiais, uma arte com massinha, desenho com giz molhado. Fica super baratinho, gente? Giz é super barato. E aí o giz molhado no açúcar ali, dá uma textura gostosa para desenhar, você vai ver. Tá? Se você não está entendendo muito bem esse negócio de desenho arranhado, desenho com espuma, eu vou deixar para você, seja lá onde você esteja vendo esse vídeo, uma lista de links com algumas sugestões, algumas coisas que eu já ensinei aqui no canal, tá bom? Então, o desenho, a arte, fazer obras de arte com materiais e com técnicas diferentes pode entreter a criança durante algum tempo. Uma sugestão que eu até já mencionei no desenho, que é interessante, é fazer massa de modelar. Fazer a massa de modelar. Em vez de aquela caixinha que a gente compra, vem 12 cores, faça uma boa quantidade. Vou deixar a receita aqui também, tá?
Faça uma boa quantidade, pinte com anilina, para dar um volume bom de massa de modelar, já que a criança está em casa, ela vai brincar bastante com aquilo, né, enquanto ela não seca. Então, se guardar ali no filme plástico vai durar um tempão. Então, a massa de modelar para brincar, para fazer desenhos, é uma boa opção. Deixa a criança fazer, né? Ensina a receita, deixa a própria criança fazer, a própria criança tingir. Teste misturas de cores na massa de modelar, teste cortadores, impressões, né, que você pode fazer ali com um garfo, com a pontinha do lápis, né? Crie texturas com essa massa de modelar. Aqui você vai ter, né, distração, entretenimento para bastante tempo, tá bom? Então, a massa de modelar, o slime também é uma receita que as crianças gostam de fazer. Eu não tenho receita de slime aqui no canal, mas você encontra, né? Só que eu gosto da massa de modelar porque ela dá mais possibilidade de brincadeira do que o slime. O slime dá menos. A massa de modelar você modela, você desenha com ela, você faz textura. O slime é mais né, mais soltinho, mas pode, se a sua criança quiser fazer slime, é slime que ela deve fazer, tá? Outra coisa que vai entreter a criança, que vai ser super interessante, é plantar. Plantar. Pode ser plantar um moranguinho? Pode ser plantar um moranguinho. Pode ser plantar uma horta, uma coisa que faça um chá, que faça um suco? Pode. Pode ser plantar suculenta? Suculenta é super fácil de plantar. Você compra uma plantinha ali baratinha, num instante você faz 1000 suculentas com ela. Nessa brincadeira de plantar, antes de plantar, vocês podem preparar os vasinhos. Vou deixar um link aqui mostrando para vocês como é que eu fiz um jardim de suculentas para decorar uma sala de aula quando eu ainda morava em outra cidade, em que eu usei canecas, copinhos, coisas simples que a gente tem em casa. Dei uma decorada, plantei, ficou super legal. Você pode então fazer com a sua criança, plantar com a sua criança e aí cuidar, ver crescer, né? Escolher o melhor lugar para que tenha a luz e tal. É bem bacana também. Filmes a gente... eu estou dando essas sugestões para tirar um pouco a criança da tela. Mas um filme planejado, olha, vamos assistir esse filme nesse dia e nós vamos parar tudo para assistir esse filme. É legal também, é um filme bom. Não aconselho que a criança fique só vendo filmes, só assistindo Netflix, né, durante as férias todas. Mas um filmezinho com uma pipoca, com companhia, é legal também. Outra ideia que vai entreter a criança, que está relacionada ao seu cotidiano, é receita. Receita, gente. A criança não precisa comer, então você não vai ter que preparar alguma coisa para ela comer. Leve ela para a cozinha para preparar essa receita com você. E aí a gente pode fazer salada de fruta, mas a gente pode fazer umas coisinhas interessantes também. Por exemplo, se você faz um bolo, uma massa comum de bolo, pode ser a sua massa que você põe farinha de trigo e tal, ou pode ser uma massa que você compra e só acrescenta ovos e leite e assa, não interessa, tá? Prepara o bolo com a criança, joga um confeito colorido, no meio da massa, assa. Na hora que pica, a massa tá toda iluminadinha ali, toda coloridinha, porque o confeito derrete, fica lindo. Fica lindo, fica super legal. Então, é uma ideia gostosa de fazer com as crianças. Uma cobertura de bolo que fica branquinha, assim, parecendo uma neve em cima, e fica muito gostosa. Quando você coloca leite condensado e um limão, espreme um limão e bate, ela vai dar uma consistência gostosa, você cobre o bolo, fica bonito, fica uma delícia, tá? E aí você pode, por exemplo, as crianças gostam muito de receitas que colorem, tá? Então você pode colocar uma gelatina de limão na massa, ela vai ficar verde por dentro e aí a cobertura branquinha ali de limão vai fazer sucesso. E se a criança estiver na cozinha preparando, vai fazer mais sucesso ainda. Então, receitas. Receita de doce de leite ninho pintado. Eu vou deixar uma aqui que eu fiz numa Páscoa para você ver, tá? É no outro contexto, mas para você ver como é que faz, como é que é fácil, vai ser legal também.
Então, receitas coloridas, biscoitinhos que você enrola em forma de bichinho antes de assar, né? Essas receitas as crianças gostam muito. Fazer bolhas de sabão. Então você pode fazer, olha que simples, olha que bobinho, e as crianças amam fazer bolha de sabão, eu gosto até hoje, gente. Então, bolha de sabão, se você tem limpador de cachimbos, você pode fazer em formatos diferentes os sopradores, né? As hastezinhas para soprar. Então, fazer bolha de sabão é super bacana. Experiências, essa experiência aqui que eu fazia com os meus alunos é colocar ali um ovo no vinagre e observar que ele vai ficar molinho, a casca fica molinha. Mas tem muita experiência que dá para fazer em casa, não com o objetivo de estudar e de explicar ali, mas coisas que são interessantes de ver, de acontecer. Então você, né, o Manual do Mundo aí deve estar cheio de experiência interessante para você fazer com a sua criança, tá? Então fazer experiências, assistir filme, bolha de sabão, brincar muito, diferentes formas, né, de desenho. Aqui, ó, construir brinquedos. No canal tem pouco repertório de construção de brinquedos. Eu fiz um quebra-cabeça esses dias que eu relacionei à alfabetização, mas vocês podem fazer sem alfabetização, sem letras, só com desenhos mesmo. Vou deixar aqui o quebra-cabeça, um quebra-cabeça 3D, fica super legal, dá 6 desenhos diferentes à medida que você muda, é bem bacana. E eu não estou prometendo, mas talvez eu faça alguns também, mais alguns brinquedos confeccionáveis em casa, como sugestão para as férias, ok? E, gente, ficar à toa também descansa. Então, não se preocupe em ficar ocupando essa criança o tempo todo, estimulando essa criança o tempo todo. Essas sugestões são para que ela não fique entediada em casa, mas não é que a gente tem que ocupar a criança o tempo todo, não. Descansar, ficar à toa também é bom. Eu espero que você tenha gostado dos vídeos e principalmente que a sua criança goste das férias. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!